país. O Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira. Bom dia. No Fórum TSF vamos debater os protestos das universidades e dos politécnicos. Nos últimos dias temos ouvido dizer que o ensino superior está em risco de ruptura. Este é o diagnóstico traçado pelos responsáveis máximos, pelas universidades e pelos politécnicos, que fazem um aviso concreto ao Governo. Os cortes no financiamento podem ter efeitos irreversíveis no sistema universitário português. No Fórum TSF vamos escutar os argumentos das escolas, procurar explicações do Governo, mas queremos sobretudo ouvir a sua opinião. Está preocupado com estas denúncias de que o Governo está a colocar em causa o ensino superior? As universidades têm ou não condições para partilhar o esforço de contenção que as empresas e as famílias estão a fazer? Queremos ouvir a sua opinião sobre a atual situação no ensino superior. Os cortes no financiamento podem ou não ameaçar, podem ou não ter efeitos irreversíveis no ensino superior, como denuncia o Conselho de Reitores e o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum TSF é o 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar, escrevendo a sua opinião na página da TSF, na internet e no Facebook. Queremos, no fundo, saber como escuta os alertas do Conselho de Reitores, do Conselho Coordenador dos Politécnicos, de que o reforço dos cortes decididos no Orçamento de Estado de 2003 torna impossível a vida das universidades e nos politécnicos. Queremos saber como avalia estes alertas, está preocupado com a situação e, olhando para o país, as universidades e politécnicos devem ou não, têm ou não condições para partilhar o esforço de contenção que as empresas e as famílias estão a fazer. O número de telefone do Fórum TSF, repito, é o 808-202-173. 808-202-173. E iniciamos este Fórum TSF com o contributo do Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o professor António Rendas, que é também o reitor da Universidade Nova. Ora, estamos nós confrontados com esta situação, com esta denúncia de que as universidades estão à beira da ruptura por causa dos cortes introduzidos no Orçamento de Estado para 2013. Interessa tentar começar por perceber de que cortes, de que valores concretos é que estamos aqui a falar. Bem, eu acho que antes de falarmos de corte temos que falar de políticas de ensino superior. O que está aqui em causa claramente é a coerência das políticas de ensino superior em Portugal, não necessariamente este ano, porque este assunto é um assunto crónico, não é um assunto agudo. O que nos preocupa neste momento em relação ao próximo ano, e dito este enquadramento, é a situação do orçamento nos ter sido comunicado aos soluços. Nós recebemos o primeiro corte e o segundo corte em julho, e só há umas 3 ou 4 semanas é que recebemos o último corte, que foi muito significativo. Enfim, esperemos que seja eventualmente reconsiderado da Caixa Geral de Apresentações, o que significa que, no total, o valor médio dos cortes em comparação com 2012 para as universidades públicas é de 9,4%. O corte este último da Caixa de Apresentações foi de 5%, portanto passámos de um valor que era de 4 tal para um valor de 9,5%. E é evidente, 9,4%. E é evidente que este valor é heterogéneo entre as universidades. Há umas que têm valores mais altos, outras que têm valores mais baixos. Qual é a questão de fundo que está aqui em causa para o curto prazo? É que as universidades em julho fizeram os seus orçamentos contando, penso eu, de uma forma que me parecia que era honrada, que esse era o orçamento que tinham que carregar na Direção-Geral do Orçamento. E este corte vai implicar situações complicadas, porque há compromissos assumidos com serviços, com docentes, com estudantes, que vai obrigar, efetivamente, a uma reavaliação de tudo aquilo que foi uma coisa planeada ao longo de uns largos meses. Sr. António Rendas, peço desculpa por interromper, mas fiquei aqui com uma dúvida. Eu percebi bem quando nos disse que só há poucas semanas é que souberam que o corte era de 9,4%? Só há poucas semanas, quando o orçamento foi aprovado pelo Governo e passou para a Assembleia da República, é que nós soubemos que íamos ter um corte de mais 5% da Caixa de Apresentações. E isso é
esta situação que já era difícil, a transformou numa situação praticamente insustentável. Não se pode ter as universidades têm um calendário de funcionamento que não é o calendário, eu diria, anual, tem um calendário sazonal e, portanto, todo o planeamento das aulas já estava feito. Nós já estamos a funcionar. Este orçamento de 2012 está em curso, mas depois o orçamento de 2013 vai se encaixar nesse orçamento e, portanto, havia atividades planeadas que já foram planeadas no contexto que seria um valor com um corte inferior àquele que nós efetivamente tivemos quando o orçamento chegou à Assembleia da República. E assim sendo, como é que vão conseguir gerir as contas? Bem, nós estamos a fazer isto por fases. Eu agora digo um pouco a brincar, já que tivemos o orçamento aos soluços, também vamos decidir aos soluços. Olha, andamos todos a soluçar, não é? Porque se por acaso essa situação se mantiver, e eu tenho expectativas, enfim, os sinais que tenho até da parte do Governo são pelo menos uma disponibilidade para falar com as universidades, que eu espero que se mantenha. Se isso não acontecer, nós teremos que reavaliar toda a nossa estratégia orçamental e vamos ter que tomar medidas, mas eu espero que essas medidas não cheguem a uma fase dramática, como infelizmente a situação se afigura. E o que seria essa fase dramática? Às vezes é bom percebermos até onde podem ir as coisas para sabermos do que é que estamos a falar, professor António Rendas. Isto é assim, se nós tivermos possibilidade de ter verbas para funcionar, vamos fazer aquilo que eu costumo dizer metaforicamente, é como se estivéssemos metidos num tubo de cola que vai progressivamente solidificando, não é? E depois podemos ter que acabar por parar. Parar é o quê, professor António Rendas? Vamos ver, temos que aguardar uma perspectiva otimista se não teremos efetivamente de tomar algumas medidas que nós não quereremos tomar de alguma quebra daquilo que são as nossas funções importantes, que são o ensino, a investigação e as relações com a comunidade. Mas isso só poderemos fazer quando soubermos realmente qual é que vai ser a nossa realidade e neste momento ainda estamos na expectativa de que nossas propostas possam ser acolhidas. Mas isso significa que numa situação, e utilizando a expressão que o professor António Rendas utilizou há pouco, numa situação dramática, pode haver despedimento de professores, os cursos podem ficar a meio, as universidades podem encerrar antes do fim do ano letivo? As universidades estão a fazer esta ligação, esta relação, esta análise do problema de uma forma muito, eu diria, moderada e ponderada. Portanto, nós amanhã vamos fazer uma comunicação, todos os reitores das universidades públicas vão fazer uma comunicação no país relacionado com este problema e para a semana estão também organizadas e planeadas outras formas de comunicar a gravidade do problema. Se o problema se mantiver, nós teremos que rever a nossa posição e com certeza comunicaremos à tutela, ao país e à comunicação social, como é lógico. Mas permita-me insistir mais uma vez nesta questão para que os ouvintes percebam aquilo que está aqui em causa. Corremos o risco de vermos as universidades ou algumas universidades ou politécnicos de portas fechadas antes do fim do ano letivo? Pois, eu não posso falar em nome dos politécnicos, falo apenas em nome das universidades. O risco que existe é grande, mas a disponibilidade das universidades, numa perspectiva de concertação, poderem analisar com o Governo, face à gravíssima crise que o país vive, soluções que permitam que isso não aconteça, também é. Mas essa é uma hipótese em cima da mesa, não é de excluir. E neste momento, as hipóteses que estão em cima da mesa são estas. É explicar o problema, dizer que fomos apanhados de surpresa e que aquilo que tinha sido negociado com o Governo em julho e em agosto não foi efetivamente aquilo que aconteceu na Assembleia da República e, portanto, nós estamos na disponibilidade de perceber porquê, de discutir as alternativas. Como digo, as universidades não têm dívidas ao país, não contribuem para o déficit externo, desde há muito tempo que somos geridos com muito rigor. O que estamos aqui a pedir não é para nós, é para os nossos estudantes, para os nossos investigadores e é, no fundo, para a melhor qualificação do país. É isso que nós estamos neste momento a pedir. Ontem ouviu dizer na TVI, estou aqui a citar de memória, que se o Governo considera que o ensino superior não deve ser uma prioridade, então que o diga claramente. Acha que é isso que está aqui em causa? Há um desinvestimento no ensino superior, professor António Rendas? Eu acho que há um subfinanciamento do ensino superior há muitos anos. Nós desde 2005, e é importante que isso fique claro, perdemos desde 2005 até 2012 naquilo que é o orçamento do Estado 144 milhões de euros, o que é brutal, e temos compensado isso
gerando receitas próprias através de projetos de investigação, de prestação de serviço à comunidade. Se este orçamento, tal como está, for aprovado, aquilo que o ensino superior perde em termos de financiamento desde 2005 são cerca de 200 milhões de euros, o que é brutal se admitimos que o orçamento total já baixou para cerca de 500 milhões. Portanto, nós estamos a perder mais de 25% daquilo que era o nosso financiamento inicial. Se considerar que ao longo destes anos nós temos qualificado mais cidadãos portugueses, temos tido mais contactos internacionais, temos mais projetos de investigação ligados ao estrangeiro, temos gerado mais riqueza para o país, percebe muito bem aquilo que está a acontecer neste momento. Portanto, existe um subfinanciamento, a ligação com a ciência é extremamente importante. Eu queria também deixar aqui muito claro que se as universidades não forem sustentáveis do ponto de vista financeiro, não vale a pena pensar em ciência de excelência, porque as universidades são o principal apoio para a investigação científica em termos de infraestruturas e até em termos de recursos humanos. Portanto, há muita coisa que está aqui em risco e eu quero acreditar que vai prevalecer realmente o interesse do país e que esta situação poderá, mesmo apesar das dificuldades que nós assumimos como parceiros integrantes delas, vai ser corrigido. Mas o professor António Rendas sente que há aqui uma decisão política de travar, de diminuir a aposta no ensino superior? Não, o que eu sinto é que há uma grande escassez de recursos financeiros e que compete ao Governo estabelecer prioridades, compete às instituições assinalar as consequências que podem resultar se essas prioridades forem colocadas nos sítios e não nos outros. Essa parte é uma decisão política que não me compete a mim, compete-me a mim assinalar as desvantagens que podem resultar se mesmo num período de crise, aliás, há vários países europeus que mesmo na crise estão a continuar a apoiar o ensino superior. A própria União Europeia tem um programa a partir de 2014 até 2020, em que pela primeira vez assinala como prioridade o ensino superior para a qualificação dos seus quadros, para a capacidade competitiva no espaço global e, portanto, seria muito, muito lamentável que Portugal, que tem recursos e que tem pessoas de muita qualidade, não pudesse competir a esse nível no espaço europeu e no espaço global. Sr. Professor, esta crise de financiamento, esta crise que agora atravessamos, não reflete também um desajustamento das universidades face ao país que temos? Um crescimento e uma série de apostas que não são sustentáveis a nível da rede de universidades? Não, eu acho que as universidades refletem exatamente o contrário. Eu costumo dizer que chegou a altura de apostarmos no conhecimento e de não apostarmos no cimento. O que eu acho é que o país teve investimentos em cimento e com certeza que fez uma aposta significativa em conhecimento. E esse desfazamento está neste momento a vir ao de cima e, portanto, há que verificar se o país pretende manter essa situação ou se pretende aproveitar aqueles recursos que são de enorme qualidade para gerar riqueza, para conseguir que haja inovação, porque esta crise com certeza que vai passar e Portugal vai ter necessidade de ter os seus melhores a competir e a fazer aquilo que nós fazemos bem nas universidades, que é gerar conhecimento, cada vez mais uma ligação à sociedade, às empresas, à sociedade civil em múltiplas áreas e, portanto, acho que o que está a vir à superfície neste momento é este desfazamento no enorme investimento que foi feito em infraestruturas e eu diria em cimento e também algum em conhecimento e neste momento aquilo que é realmente verdadeiro e o que está a vir à superfície é que nós temos pessoas muito bem qualificadas e que essas pessoas têm de continuar a fazer aquilo que é importante para Portugal. Cerca de 15 politécnicos, 15 universidades, 4.000 cursos, não é demasiado para este país que somos, professor António Rendas? Pois, eu percebo o seu comentário em relação à rede, mas também aí as universidades e o Conselho de Reitores têm uma atitude muito ativa. Nós encomendámos, e não foi só uma operação de intenções, encomendámos um estudo à Associação Europeia das Universidades, que já aconteceu, portanto não é uma coisa que se diga que vai acontecer. Esses peritos já estiveram em Portugal, estiveram aqui há umas semanas, e eu posso anunciar que em fevereiro
o Conselho de Reitores, em colaboração com a Associação Europeia das Universidades, vai apresentar publicamente uma proposta de estudo sobre a rede. Agora, estas coisas não podem ser feitas de animo leve. Sabe que é muito fácil atirar esses números, eu não ponho em causa aquilo que me está a dizer. Agora, as universidades, e também, numa incursão muito breve, os politécnicos, fazem muitas coisas para o país, para além de qualificar e para além de fazer investigação. Por exemplo, têm um papel muito importante no desenvolvimento regional e eu tenho imensas expectativas, que acontece em muitos países europeus, que cada vez mais as instituições de ensino superior possam ser motores do desenvolvimento regional, porque não é só fazendo rotundas e criando pavilhões polidesportivos e piscinas aquecidas, com certeza que os cidadãos têm direito a ter conforto. É sobretudo olhando para os recursos que nós temos e as universidades e os politécnicos, com certeza, são as melhores fontes de colaboração para que Portugal se possa desenvolver de uma forma homogénea. O professor António Reda já falou disso há pouco. Amanhã, ao meio-dia, todos os reitores vão ler uma declaração conjunta ao país num acto de alerta e denúncia. Que mensagem é que pretendem transmitir, professor António Rendas? Pois, eu aí vou-me reservar, porque se eu o fizer, eu acho que vamos transmitir uma mensagem de preocupação e de sensibilização não só do governo, mas da própria sociedade. Acho que as questões da educação e as questões da ciência devem ser discutidas e devem ser partilhadas com os cidadãos. Nós percebemos bem que há muitos problemas muito complicados no país neste momento, mas se não se investir na educação e se não se investir na ciência, muito daquilo que é o nosso dia-a-dia pode ficar a médio e longo prazo posto em causa. Portanto, nós vamos alertar o país, vamos dizer que estamos disponíveis, continuamos disponíveis. Eu gosto mais de falar de coisas que têm a ver com a nossa função, mas neste momento não temos outra alternativa senão expor as nossas razões, porque se não o fizermos o país fica a perder. Vão, no fundo, pedir o apelo da população para esta vossa luta? Vamos sensibilizar a opinião pública para a importância de Portugal ser hoje reconhecida no espaço europeu como uma nação que tem qualificações de qualidade e que pode, na realidade, competir também na matéria de gerar conhecimento e de aplicar conhecimento para o progresso. O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas já pediu audiências ao Ministro das Finanças e ao Presidente da República. Já tiveram resposta? Já tivemos confirmação da disponibilidade. Claro que são agendas complicadas e, portanto, estamos a aguardar que nos marquem o dia, mas temos a confirmação da disponibilidade, quer do Sr. Presidente da República, quer do Sr. Ministro das Finanças. Sentem que Cavaco Silva funciona aqui quase como o último recurso?